só para ver ele lá no Instagram, que está lá no Instagram também, tá? Vamos lá para a nossa aulinha aqui, básicazinha. Uma primeira questão que eu trago para vocês aí, vocês podem tirar as dúvidas, podem enviar a dúvida para cá, né? A gente pode fazer essa caravana, pô. Vamos reunir a galera para a gente poder ir para lá. Já tem o pessoal já. A inscrição vai até 25, tá? Só não podemos perder. Vamos botar no grupo lá, no grupo, e vamos ver quem vai. E vamos partir para lá. Então, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, Secretaria Estadual, né, de Saúde do Amazonas. O tipo de radiação que ocorre com frequência na formação do feixe de raio-x e que se origina na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo do átomo do material alvo, anodo, né, gerando raio-x com energia diferente, denominado pontinho, 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 né? A gente sabe que dentro da Tiara, inscrição da FEJAP até 16, até dia 16, isso aí. Até 16, tá? Até 16 é a inscrição. O salário aí, eu tenho uma gravação que eu expliquei tudinho, depois eu vou disponibilizar. Eu não sei se se você é aluna nossa, ou você está no grupo do FEMIG, depois tu me fala que grupo que tu tá, por favor. Eu envio a gravação, eu explico a vocês. Então, nós temos dois tipos dentro do polo de raio-x, nós temos dois tipos de produção de raio-x, né? Dois tipos de produção de raio-x. Raio-x de frenagem ou raio-x, né, característico. Então, dentro do ampolo, nós temos só dois tipos dessa produção de raio-x. Para a gente entender isso aqui, eu tenho que falar para vocês sobre o que é esse tipo de raio-x, né, essa produção. Isso aqui é uma demonstração que eu faço, né, onde é dentro de uma ampola de raio-x ou tubo de raio-x. Dentro desse tubo de raio-x a gente vai encontrar dois elementos, né, chamados de diodos, né? Um que é conhecido como lado negativo, chamado de cátodo, e o outro que é vulgarmente conhecido como lado positivo, que é o anodo, né? Esse do lado esquerdo de vocês, que tem um sinalzinho de negativo aqui, é o cátodo. O cátodo ele é composto por duas partes principais, né? O filamento, ou filamentos, né? E em volta dele tem um copo raso, coletor eletrônico, capa focalizadora, copo do anodo. São as duas principais partes da onde? Do cátodo, né? A capa focalizadora, copo raso, coletor eletrônico, copo do anodo, ele tem a função de deixar que os elétrons, após serem produzidos, serem direcionados em uma única área de impacto, lá do lado positivozinho do anodo, tá? E essa área de impacto dos elétrons lá no anodo é chamada de área focal, tá? Claro que após uma passagem, Alessandro, produção de raio-x? Sim, vou mostrar para vocês o que é a produção de raio-x. Após a passagem de uma corrente de miliamperagem por esse filamento, ou seja, o MA, né? Após a passagem de uma corrente de miliamperagem, vai aquecer esse filamento. Preste atenção, ó, o aquecimento desse metal, que é feito de tungstênio com rênio, do filamento do cátodo, o aquecimento dele é chamado de efeito Joule, tá? O aquecimento dele é efeito Joule, tá? Então, vai passar uma corrente de miliamperagem ali, vai aquecer esse filamento, ou seja, vai transferir energia para esse filamento, transferiu energia para esse filamento. A energia foi suficiente e arrancou os elétrons dali. Ali vai se formar uma nuvem de elétrons, né? Quanto maior for o meu MA, maior vai ser essa nuvem de elétrons. Igual que eu estou usando, eu sempre faço analogia, no ferro de passar, estou passando roupa. Eu vou lá, boto na número 1, eu vou ter um aquecimento. Aí eu boto no número 2, eu vou aquecer mais, número 3 mais ainda. Eu estou aumentando a corrente que está passando por ali. Então, no meu ferro de passar, vai aquecer. Esse filamento é igual essa resistência de chuveiro. Parecido sim, só que com um composto de material totalmente diferente, né? Aqui eu tungstênio, material com alto número atômico.
Então, passou uma corrente de miliamperagem ali por esse filamento. Calor, produziu calor, calor é energia. Essa energia vai ser suficiente para começar a arrancar os elétrons dali. Quanto maior for a corrente, maior será a minha produção de raio-x. Maior será a produção de elétrons. Eu tendo mais elétrons, esses elétrons vão se chocar onde depois? Vão se chocar lá no lado positivo, em uma região chamada de área focal, no anodo. Esses elétrons, eles ficam juntinhos ali, então, que estão juntinhos, eles não estão separados. Por que eles estão juntinhos ali? Devido à capa focalizadora, que tem essa finalidade. Capa focalizadora, copo raso, coletor eletrônico, copo do cátodo, tem essa finalidade de concentrar os elétrons ali para que depois que eu crie a DDP, a diferença de potencial elétrico, eles saiam direto e se choquem lá no anodo. Só que essa passagem de corrente de miliamperagem por ali, aquecendo esse filamento, ou seja, o calor, né, que é a energia que ionizou aquilo ali, né, esse efeito dessa formação dessa nuvem de elétrons ali, é chamado de efeito termoiônico. Termo vem de calor, iônico vem porque ionizou o filamento. Então, o nome do efeito é efeito termoiônico, tá? Esse efeito termoiônico recebe outro nome também, tá? Também conhecido como efeito Edison, tá? Então, se falar assim, a liberação dos elétrons após uma passagem de corrente de miliamperagem pelo cátodo, formando uma nuvem de elétrons lá no cátodo, qual é o nome desse efeito? Se não tiver termiônico na prova, pode colocar Edison, que é a mesma coisa de efeito Edison, tá? Desenha não. Se você desenhar, eu vou vir aqui, ó, vou desabilitar a anotação de vocês, vou vir aqui, ó, e vou apagar o desenho que vocês estão fazendo. Vocês acham que eu vou dar mole para vocês? Não vou, não. Não precisa vocês ficarem desenhando, não, tá bom? Tem um desenhozinho aqui depois que vocês verem isso aqui. Então, efeito termiônico ou efeito Edison, tá? Então, aqui, a finalidade então, do filamento é produzir os elétrons que vão se chocar, após a passagem de uma corrente de miliamperagem, que vão se chocar em uma área do anodo, chamada de área focal, né? No anodo. Não, sem problema nenhum. Tem galho não, eu apago, estou acostumado com você já. Ih, relaxa. Relaxa, é normal. Ih, que passa e vai se chocar lá no anodo. Após uma diferença de potencial elétrico, eu tenho um lado que é negativo. Então, diferença de potencial elétrico, eu vou ter um lado que é negativo, o outro lado automaticamente vai ficar positivo. Então, por isso que o anodo é positivo. Então, eu tenho um lado negativo, outro lado positivo. O que vai acontecer? Uma força de atração existente, né? Que vai ter uma força de atração eletrostática, em que a parte negativa, que são os elétrons, eles vão se chocar onde? Do lado positivo. Por isso que a corrente é sempre do sentido do cátodo para o anodo. Sempre vai ser assim. Sempre, sempre, sempre. Quando digo sempre, sempre. Porque ali existe uma corrente, uma corrente retificada, né? De único sentido. Né? Não existe, não tem como ter corrente alternada aí. Porque, ora, o cátodo vai ser negativo e ora o anodo o cátodo positivo e o anodo negativo, nunca será. Então, sempre o sentido da corrente é do negativo para o positivo, do cátodo para o anodo. Então, quando eu estou fazendo o disparo lá no meu aparelho, eu tenho dois estágios. Por quê? Porque o anodo pode ser de dois tipos. O anodo ele pode ser fixo, correto? O anodo fixo, a minha área de impacto dele vai receber o nome. Esse anodo fixo é chamado de anodo estacionário, fixo ou estacionário, e a área de impacto dos elétrons lá, chamada de ponto focal, né? E esse anodo ele pode gerar rotações por minuto. Esse anodo, quando ele gira, assim chamado de anodo rotatório e giratório, e a área de impacto no anodo giratório ou rotatório é chamada de pista focal, ou também chamado de trilha focal, segundo, né, João Gilberto Tille Júnior, tá? É a literatura que foi pedida no último concurso da UFRJ, tá? Não da FGV. Pode ser chamado de a trilha focal, tá? Devido ao João Gilberto Tille Júnior. Beleza? Então, o que acontece quando você faz o primeiro estágio? Forma a nuvem de elétrons e o anodo gira. O anodo gira. E depois, no segundo estágio, quando você cria o diferencial de potencial elétrico, eles vão sair dali e vão sair em fuga em direção aonde? A área focal, o lado positivo, o anodo. É bem mais fácil do que o fundão, muito mais fácil.
Quando ele sai em fuga para o anodo, depois de você colocar a quilovoltagem, o nome desse efeito é chamado de efeito Forest, tá? Ou de fuga. Na hora que os elétrons eles saem do catodo, né, para o anodo. É o efeito, né, efeito Forest, tá bom? Porque caiu essa questão na prova de um monte de efeito lá, as pessoas pensaram que não existia, tá? Mas existia todos os efeitos que caiu na prova. Aí ele vai se chocar lá, ó. Você não precisava circular, nunca circula, tá vendo? Bonitinho para vocês, ó. A nuvem de elétron ou carga espacial, tá? Agora vai se chocar aqui, ó, lá na área lá, e vai produzir o nosso famoso raio-x. Produziu o raio-x ali, ó. Ali é produzido o raio-x. Só que o raio-x, agora eu vou pegar um átomo só um único átomo, e eu vou mostrar para vocês os dois tipos de produção de raio-x que existe ali dentro, tá? Primeiro tipo de produção de raio-x é radiação, produção de raio-x por frenagem. O que seria esse raio-x de frenagem? Eu peguei um átomo só do tungstênio, porque o material que compõe o anodo, né, é o tungstênio, tá? O tungstênio ele tem que ter tungstênio com rênio, ele tem que ter alto ponto de fusão, ele tem que ter alta taxa de dissipação de calor, ele tem que ter alto número atômico, que vai influenciar muito nessa produção de raio-x. Além disso, ele tem que ter baixa taxa de evaporação, tá? São as 4 qualidades que tem aonde? A área de impacto dos elétrons, ali, né, que é formado de tungstênio lá no anodo. Ele tem que ter essas 4 características. Uma das principais é o alto número atômico, principalmente na produção de raio-x por frenagem. Por quê? O tungstênio tem um número atômico 74, tá? Um alto número atômico, diferente do molibdênio, que é a composição do anodo para mamografia, tá? Por que isso aí? Porque um elétron incidente, um elétron, cuidado, tá? O que sai do catodo é elétron incidente. Um elétron incidente com alta energia cinética, ele vai passar próximo ao núcleo, passou próximo ao núcleo. Você não concorda comigo que o elétron, ele tem carga o quê? Fala para mim. Qual é a carga do elétron? Qual é a carga do elétron? Positivo ou negativo? Fala para mim. A carga do elétron é positiva ou negativa? Esse elétron incidente tem carga positiva ou negativa? Pode falar. Ninguém está vendo vocês, não podem falar. É negativo, isso aí, muito bom. É negativa. Ela é negativa. E o núcleo do átomo aqui? O núcleo do átomo do material do alvo, né? Do alvo do anodo, o tungstênio. Ele tem carga o quê? Positiva, tem prótons. Então, concorda comigo? Carga positiva, que é o núcleo, o elétron carga negativa. Eu tenho uma força eletrostática ali muito grande, né? Uma força de eletrostática muito grande. Um lado positivo, imagine, 74, que é o número atômico, eu tenho 74 prótons. Prótons é carga positiva. Então, eu tenho uma força de atração muito grande. Lembra lá que eu falei que o alvo do anodo ele tem que ter alto número atômico, isso vai influenciar na produção de raio-x? Devido a isso, esse elétron, ele não vai se chocar, ele não pode se chocar ali, ele não vai se chocar com o núcleo. Ele vai passar próximo ao núcleo, devido a essa força eletrostática que é feita ali, núcleo positivo, elétron negativo. Ele vai sofrer um desvio, só que ele vem com alta energia cinética, ou seja, ele vai ter que dar uma desacelerada. Alta energia cinética é a mesma coisa. Exemplo que eu sempre dou. Você vem dirigindo na pista. Tu vem a 160 na pista. Vai vir uma curva. Você vai entrar na curva 160? Sim ou não? Claro que não. Você vai fazer o seguinte, você vai... Não, morrer não. Você vai... Se entrar, você vai sair pela tangente, né? O que vai acontecer contigo? Você vai desacelerar para você fazer uma curva. Você não vai entrar numa curva 160. Então, você vai desacelerar. É a mesma coisa aqui, é a mesma analogia. O elétron com alta energia cinética, energia de movimento, ele passa próximo ao núcleo, carregado positivamente. Uma grande força eletrostática é feita ali para puxar esse elétron para dentro do núcleo, só que ele não vai. O que ele faz? Ele desacelera. Essa desaceleração dele, ele está pagando pedágio para o meio. Ele está jogando a sua energia cinética, sua energia cinética para o meio para sofrer um desvio. Essa energia cinética dele, devido à desaceleração que ele faz para não se chocar com o núcleo, é o raio-x, o quê? De frenagem. Ah, Alessandro, é só isso? É só isso, mais nada. Olha que fácil.
Um eletroincidente, ao passar próximo ao núcleo, carregado positivamente, esse elétron com alta energia cinética, ali vai se formar uma força eletrostática, núcleo positivo, elétron negativo. Ele, para não se chocar com o núcleo, devido à carga positiva, ele vai sofrer um desvio. Só para ele sofrer esse desvio, ele vai sofrer uma desaceleração, ele vai frear. Por isso que o nome é raio-x de frenagem. Só que uma desaceleração, ele desacelera. Aquele excesso de energia, ele paga o pedágio, joga para o meio esse excesso de energia e se desvia da sua trajetória. Esse excesso de energia devido à desaceleração que ele tem, é o raio-x do quê? De frenagem. Por isso que o nome é raio-x de frenagem. Beleza? Dúvidas, perguntas? Sempre é bom quando tem perguntas. Dúvidas, perguntas. Não precisam ficar tímido não, tá? Eu sei que vocês nunca viram essa animação aí não, tá? Tem gente que já viu várias vezes já. Isso é normal, né? Tem gente que me acompanha já viu várias vezes já. Dúvidas, perguntas? O ponto de fusão, alto ponto de fusão do tungstênio é aproximadamente, segundo o Biasoli, é de 3.140, ou seja, o derretimento dele, né? Por isso que o elemento tem que ter alto ponto de fusão, para não derreter. Quando você faz um disparo de raio-x, segundo o Biasoli, você aquece, a produção de calor ali chega a 2.000 graus Celsius, tá? A produção de calor existente em uma incidência de raio-x, tá? Em uma incidência, chega a 2.000 graus Celsius, tá? Por isso que a sala é refrigerada, né? Por isso que tem meios de dissipação de calor dentro da ampola, o óleo refrigerante. Cuidado, o óleo refrigerante é chamado de óleo refrigerante ou óleo refrigerador, tá? É chamado ali. Tudo ali ajuda a dissipar o quê? Esse calor. Até o eixo, né, do anodo, que é feito de cobre, que é um grande dissipador de calor, ajuda também a tirar todo esse calor ali de dentro, porque produz numa produção de raio-x, 99% é calor e apenas 1% é raio-x. Pessoal, entendeu o que é radiação de frenagem? Sim ou não? Beleza? Viram a animação? Show de bola? Quem viu, assimilou o que era? Beleza, tranquilo. Só que eu falei que nós temos dois tipos de produção de raio-x, né? Dois tipos de produção de raio-x, tá? Show. Ah, gostou, né? Você nunca tinha assistido não, né? Primeira vez que você assiste, né? Fala que é a primeira vez. Fala que sim. Sim, é a primeira vez. Eu estou chegando pela primeira vez. Vamos acompanhar mais vezes. Pode ter certeza. Isso é produção de raio-x de frenagem. Eu disse que tem dois. Ah, para de show que você sempre está assistindo minha aula. Gente boa. Agora, a produção de raio-x característico é diferente, tá? No mesmo instante em que eu tenho o bombardeio de elétrons saindo do cátodo, eu sou bombardeado pelo feixe de elétrons, né? Também é chamado de canhão de elétrons. O cátodo também é chamado de canhão de elétrons também, segundo o Flávio Soares, né? Naquele livro dele de radiodiagnóstico dele, chama de canhão de elétrons, né? Ele bombardeia, né, a área de impacto dos elétrons, lá no anodozinho. Ele tem um bombardeio. Ao mesmo tempo, eu vou ter fótons que vão passar próximo ao núcleo e vão com alta energia cinética e vão sofrer essa desaceleração, como também eu vou ter elétrons, tá? Eu vou ter elétrons que vão fazer o seguinte, ao mesmo tempo eu vou ter elétrons que vão se chocar com o elétron do material do alvo, na parte mais interna do átomo. Então, eu vou ter fótons que vão passar próximo, elétrons, fótons. Vou ter elétrons que vão passar próximo ao núcleo e vou ter elétrons que vão se chocar com elétrons do material. Só que bem lá próximo ao núcleo, quando esse elétron se chocar próximo ao núcleo, o que ele vai fazer? Ele vai transferir toda a energia dele para esse elétron e vai ejetar esse elétron de lá. Ejetou o elétron. Quando ele ejeta esse elétron, vai ali haver um espaço deixado pelo aquele elétron do material que recebeu toda a energia do elétron que vem lá do anodo e se chocou ali. Ele rompeu a energia de ligação, deixou um espaço ali. Esse espaço deixado pelo elétron do material que houve transferência, que houve choque do eletroincidente, é chamado de vacância. Então, no raio-x característico, um elétron incidente choque-se com um elétron
na camada mais interna do átomo do material do anodo, né? Transfere toda a energia para ele, arranca esse elétron dali, deixa um espaço ali. Esse espaço é chamado de vacância, pode ser chamado de espaço, pode ser chamado de buraco, tá? Um nome mais bonitinho, vacância. Só que o que acontece? Na camada mais interna, eu não posso ter esse espaço deixado ali, essa vacância ali. Eu só posso ter na última camada, que é a camada de valência, onde faço as ligações químicas. O elétron agora, da camada mais externa, olha só, o elétron da camada mais externa, ele vai ter que ocupar aquele espaço ali. Então, a camada K, ela está com espaço. O elétron da camada L vai ter que ocupar aquele espaço ali. Só que o elétron da camada L, ele não pode sair direto e ocupar aquele espaço que está ali, não. Porque cada camada, o elétron tem sua energia própria. Então, o elétron, ao deixar a camada mais externa e ocupar a camada mais interna, ele vai ter que pagar um pedágio por meio, porque ele só pode passar quando tiver aquela energia. E esse pedágio que ele passa ocupando esse elétron da camada mais interna é em forma de raio-x. Só que raio-x característico. Então, ele paga o seu pedágio e pula para lá. Ó. Passou, pulou, fatiou, passou, jogou raio-x para o meio. E isso vai acontecer da camada da mais externa, da M para L, assim até chegar à última camada. Então, eu vou ter uma transição entre camadas eletrônicas, chamada de transição eletrônica. Ou seja, na produção de raio-x de característico, eu tenho uma produção de raio-x característico por transição eletrônica, pode ver assim na prova, tá? Ou seja, um elétron da camada mais externa vai ocupar aquele espaço ali, e nessa transição de uma camada mais externa para a camada mais interna, ele emite o excesso de energia em forma de raio-x característico, tá? Mas por que agora que vem a cereja do bolo? Vê o néctar agora, o néctar supremo para vocês agora que vem o néctar. Ah, mas por que característico? Vou explicar o porquê característico. Característico por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o meu óculos é para longe, tá? Não é para perto, não. Eu tenho aqui, ó, a camada K, correto? E aqui eu tenho a camada L. KL, camada L. Correto? Beleza. Sempre que houver, sempre que houver, né? Deixa eu tirar isso aqui, apagar isso aqui, tá feio, não sei o que eu quero, não. Sempre que houver, né, a passagem do emissão de raio-x característico da camada L para a camada K do material tungstênio, sempre que eu tiver isso aqui, eu vou ter um tipo de energia emitido sempre. Sempre vai ser aquela mesma energia. A energia vai ser a mesma, não vai variar a minha energia. Por que minha energia não vai variar? Quando houver emissão de raio-x característico da camada L para a camada K do material tungstênio, vai ser a mesma energia. Por que a mesma energia? Porque ela é característica do material. Por isso que o nome é raio-x característico. Ah, Alessandro, faz uma analogia. Vamos supor que eu tenho emissão de raio-x característico aqui de 20 kV. É só analogia. Então, da camada L da camada K material tungstênio, a energia vai ser de 20 keV ali. Sempre por raio-x característico. Sempre, porque ele é característico do material. Agora, o seguinte. Eu tenho agora a troca de energia. Eu tenho a troca do material do alvo. Agora eu troquei. Eu tenho agora o molibdênio, que tem número atômico 42. O molibdênio tem número atômico 42. Então, eu vou ter agora raio-x característico da camada L para a camada K do material molibdênio. No tungstênio, ele emitia 20 keV. Isso é só analogia, tá? Agora, do material molibdênio, vai ser a mesma energia? Vai ser a mesma energia emitida? O raio-x característico do material molibdênio, da camada L para a camada K, vai ser a mesma
do tungstênio? Sim ou não? Vamos lá, só falar sim ou não. Isso aí, Jéssica, muito bom. Não, mas vamos lá, gente. Quem mais? Concorda ou discorda? Sim ou não? Marcele, não. Quem mais? Sim ou não? Vamos lá, gente. Fala aí sim ou não. Sim ou não? Claro que não. Boa, Robert, bom. Por que não? Porque ele é característico do material. Ele é sempre que houver emissão de raios característico da camada L para a camada K do material tungstênio, vai ser a mesma energia. O do molibdênio vai ser energia referente ao molibdênio. E se fosse o ródio? A energia do ródio, porque é característico do material. Vocês sempre ouviram falar, raio-x característico, característico, característico. Mas característico do quê? Característico do material. Isso que é o raio-x característico. Viu? Simples assim? Fácil assim? Como tudo aqui na radiologia é muito simples e muito fácil depois que se estuda. Viu como é que é simples e é fácil demais? Simples demais, fácil demais. Tudo na radiologia é assim. Através disso agora, a gente tem aqui, ó, um exercíciozinho. Deixa eu sair dessa tela aqui, ó. Aí a gente vem agora aqui e responde essa questão. Responde para mim essa questão número 1 aí. Responde a questão número 1. O tipo de radiação que ocorre com frequência na formação do feixe de raio-x que se origina da passagem de um elétron bem próximo ao núcleo de um átomo do material do alvo, anodo, gerando raio-x com energias diferentes. É denominado o quê? Simples, não? Fácil, não? Como tudo aqui na radiologia. Fácil demais, simples demais. Muito bom, Daniele, muito bom, Jéssica. Cadê o pessoal? Frenagem. E uma outra coisa importante, Eliane, uma coisa importante. O raio-x de frenagem é assim. Ele falou assim, de energias diferentes. Por que energias diferentes? Nosso gabarito, letra A. Por quê? Complementando. Energias diferentes por quê? Porque se eu colocar 80 kV, o feixe de raio-x, ele é um feixe polienergético. Eu vou ter valores próximos de 0 e valores próximos de 80, mais que 80 não. Então, ele é um feixe polienergético de várias energias diferentes. Você bota 100 kV, vai próximos de 0 e próximo de 100. Você bota 125, vai próximo de 0 e próximo de 125. Por isso que ele fala assim, gerando raio-x com energias diferentes. Porque o feixe de raio-x, ele é um feixe polienergético, tá? Variando de energias menores até o máximo que a gente coloca de quilovoltagem. Beleza, gente? Fácil demais, simples demais, né? Como tudo na radiologia. Beleza? Acertaram? Quero ver se vocês entenderam mesmo. Faz a número 2 para mim aí. Faz essa número 2 para mim agora aí. Analise o fragmento a seguir. Raios-x característicos são radiações eletromagnéticas de alta energia, originadas em transições eletrônicas do átomo que sofreu excitação, ou pontinho, 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 após interação. Pontinho, 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 das camadas externas fazem a transição para ocupar lacunas produzidas pelas radiações nas camadas mais internas, próxima do núcleo, emitindo excesso de pontinho, 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 sob a forma de raio-x. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima. E aí, fala para mim, qual a resposta que vocês colocam aí? Um minutinho para vocês fazerem aí. Ficou fácil demais, né? Primeira coisa que já falou que é raio-x característico, né? Ficou fácil demais. Qual a resposta dessa daí? Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, ele é acostumado a pedir, assim, questões relacionadas à produção de raio-x, componente da ampola. E aí, o que se responde aí? Vamos, gente, rapidinho. Acabamos de ver agora, rapidinho. Muito bom, muito bom. Quando for colocar, coloca assim, ó. Clica no meu nome e bota lá no meu nome. Porque aí ninguém fica vendo a resposta lá no chat. Direciona para mim as mensagens. É isso aí mesmo, muito bom. Perfeito. Perfeito, ótimo. Simples, não? Fácil, não? Tudo na radiologia é fácil. Muito bom. Muito fácil demais. Vamos lá? Vamos lá, então? Olha só. Podemos seguir? Raios-x característicos são radiações eletromagnéticas de alta energia. Muito bom, Robert, também muito bom. Originais em transições eletrônicas do átomo. Já falamos lá atrás do átomo que sofreu excitação ou ionização. Muito fácil, ionização. Então, o que acontece? É ionização. O que eu já faço aqui já? Eu já pego aqui
onde não, vou ensinar você a fazer a prova também. Aonde não está escrito, eu sei que aqui é ionização. Aonde não tem ionização, ó, rabisco. Não tem ionização aqui, não tem ionização aqui. Então, eu só fico com as opções D ou E. Só essas três. Perfeito? Após a interação. Pontinho, pontinho, pontinho das camadas mais externas. Opa, eu lembrei que há uma vacância em que os elétrons da camada mais externa vão ter que ocupar ali. Opa, a segunda opção tem que ter elétrons. Então, a B eu já vou eliminar, porque a segunda opção fica com fótons. Opa, olha aqui, a quinta opção tem fótons também. Então, nem preciso mais, se eu quiser parar por aqui, eu vou parar, mas a gente vai ler. Viu como é que a gente faz por eliminação? Quando a gente faz por eliminação, a gente, além de não confundir a gente, facilitar a gente fazer a prova, nós conseguimos, às vezes, antes de chegar no final, acertar a questão. Elétron da camada mais externa, que faz a transição para ocupar as lacunas produzidas, as vacâncias, espaço, né? Pelas radiações na camada mais interna, próximo do núcleo, emitindo excesso de energia sob forma de raio-x, gabarito letra D de dado. Muito simples, muito fácil demais. Belezinha, beleza pura, fácil, simples demais. Viu? Como é que é muito fácil, muito simples? Claro, depois que a gente se estuda, né? Temos que estudar para isso. Em relação à interação da radiação com a matéria, de acordo com a radiobiologia, é correto afirmar que o efeito Compton, o que é o efeito Compton? O raio-x ao interagir, o raio-x ao emergir do ponto focal, ele sai de forma cônica e divergente, concorda comigo? Sai em forma de cone e divergindo para extremidades. Só o raio central, ele incide de forma perpendicular na estrutura, correto? As outras partes, né, desse cone, ele sai divergindo para a extremidade. Então, o que acontece? Quando ele emerge do paciente, ele vai sofrer atenuação, tá? Essa atenuação sofrida ele vai interagir, saiu pelo a janelinha de vidro que tem ali. O feixe primário interagiu com o paciente, ele vai ser atenuado. Quando ele for atenuado, ele vai sofrer efeitos. Que efeitos são esses? Efeitos por absorção e efeitos por difusão. Dois processos de efeitos por absorção ocorrem. Ocorre o efeito fotoelétrico e a produção de pares. E ocorre dois efeitos por difusão, que é o efeito Compton e o efeito Thompson, tá? Para a gente, no radiodiagnóstico, os dois são mais importantes. Quais dois? O efeito Compton e o efeito fotoelétrico. Por quê? Primeira coisa, a produção de pares, que é um efeito por absorção, o fóton ele tem que ter energia superior a 1,022 megaelectronvolts. E na produção de raio-x, no diagnóstico, a ampola só chega a 150. Alessandro, mentira, verdade. Mas, Alessandro, eu coloco lá 125 no meu aparelho, é porque, ou 130. O que acontece? Na hora da instalação dos aparelhos de raio-x diagnóstico, o fabricante ele pede para não deixar no máximo, que é 150 kV. Para quê? Para economizar o tubo, entendeu? Dá uma durabilidade maior. Por isso que o máximo que a gente coloca lá nos aparelhos são 125, mas o aparelho ele vai até 150, tá? O máximo do aparelho é até 150. Há essa limitação para a gente ter um tempo maior de durabilidade do tubo de raio-x. Essa não é mentira, é verdade. Não minto para vocês. Então, o que acontece? Se o limite que a gente tem é de 150 HV e para a produção de pares eu tenho que ter, é um efeito para absorção, eu tenho que ter o meu fóton com energia no mínimo de 1,022 megaelectronvolts, no raio-x convencional não tem, só na radioterapia que vai existir, tá? Já corta por aí já. Mas, Alessandro, o que seria? Não, não, opa, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver um negócio aqui. O que houve aqui?
que houve aqui? Calma aí. Ah, tá. Coloquei muito lá embaixo, para ter subido isso aqui, né? Coloquei muito lá embaixo, calma aí. Então, eu peguei agora um único elétron, um único átomo do objeto, tá? Então, quando há interação da radiação com o objeto, ele vai sofrer uma atenuação, onde ele vai ocorrer efeitos por absorção, efeito fotoelétrico ou produção de pares. E também efeito por difusão, que são o efeito Compton e o efeito Thomson. Já falei que a produção de pares para a gente não, não ocorre porque o máximo de quilovoltagem que eu coloco, qual é o máximo de quilovoltagem que eu coloco lá no raio-x diagnóstico? 150. E para ocorrer produção de pares, tem que ser um fóton com energia superior a 1,022 megaelectronvolts, tá? E o que é essa interação fotoelétrica? Que as pessoas têm tanta dúvida. Agora é um fóton, tá? Um fóton incidente. E a gente estava falando de eletroincidente. Um fóton incidente, ele vai interagir na camada mais interna do átomo do material do objeto, ele vai incidir na camada mais interna do material do objeto, né? Ele vai transferir toda a energia, o efeito fotoelétrico, o fotoincidente, cuidado, que eles gostam de falar eletroincidente, tá? Elétron é dentro da ampola. Produção de raio-x. Produzir raio-x, produzir o quê? Fótons de raio-x. Então, é fótons. Não deixem-se lubrigiar por isso. Teve uma prova agora em Mangaratiba que os alunos erraram porque eles falaram tudo certinho. Mas lá no meu CIAD eles falaram assim, o eletroincidente não é elétron. Se a interação da radiação com a matéria é fóton de raio-x, ok? Um fóton de raio-x, né, ao interagir com o elétron da camada mais interna do objeto, ele transfere toda a energia para esse elétron, né? Nunca vou esquecer isso mesmo, porque vocês não deviam ter errado. Vai interagir na camada mais interna, vai transferir toda a energia para ele, rompeu a energia de ligação, e o que aconteceu? Ele injetou o elétron dali. Houve o quê? Se arrancou o elétron, houve ionização. Então, o efeito fotoelétrico na camada mais interna do átomo do material, o fóton transfere toda a energia para esse elétron. Esse elétron que é injetado, depois que o fóton transfere toda a energia, é chamado de fóton elétron, tá? No efeito fotoelétrico, ele ejeta o fóton, a ionização transfere toda a energia, o fóton deixa de existir, só que ele deixa aqui um espaço aqui, deixa um espaçozinho aqui, ó. Ele vai deixar um espaço aqui chamado de vacância. A gente já viu que na camada mais interna do átomo não pode ter esse espaço. Então, o elétron da camada mais externa, ele vai ter que ocupar aquele espaço ali, deixado para aquele elétron, depois que o fóton transferiu toda a energia para ele e ele foi ejetado dali. Então, o que a gente tem ali agora?
No efeito fotoelétrico, no objeto, vai haver também emissão de raio-x característico. Alessandro, você falou que não pula. Não pula, sim. Mas no efeito fotoelétrico, na interação da radiação com a matéria, tem também essa emissão de raio-x característico. Porém, como o número atômico é muito baixo, diferente do número atômico do material do alvo do anodo, esse raio-x característico ele vai percorrer uma distância bem pequenininha e não vai chegar nem a interagir do filme. Mas tem essa produção de raio-x característico deixado, porque o elétron da camada mais externa vai ocupar aquele espaço ali. Então, houve essa emissão, né? E vai haver uma transição entre elétrons dali, né? Até chegar à última camada lá. Além disso, o efeito fotoelétrico ele é tanto maior para quanto maior for o número atômico, tá? Então, o número atômico ele vai influenciar no efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico ele melhora o meu contraste da minha imagem radiográfica, beleza? Isso é o efeito fotoelétrico. Agora, o efeito cômputo, chamado difusão quântica inelástica, o que é isso? Um fóton, né? Se no efeito fotoelétrico o fóton interage na camada mais interna, no efeito cômputo, o fóton ele vai interagir na camada mais externa. Ele vai se chocar com o elétron da camada mais externa. Ora, se na camada mais interna o elétron transfere, no efeito fotoelétrico, o fóton transfere toda a energia para o elétron, ejetando ele, porque ele está mais próximo do núcleo, a energia de ligação é maior. Pensa, próximo do núcleo, elétron próximo do núcleo, que é positivo. Eu tenho uma energia ali, né, que não deixa o elétron sair dali e se chocar com o núcleo, chamada de energia de ligação. Essa energia é tanto maior quanto mais próximo o elétron estiver do núcleo, mais próximo da carga positiva. O elétron da carga, os elétrons que estão mais afastados, né, do núcleo, ele tem essa energia de ligação muito pequena. Por isso que no efeito Compton, ele incide na camada mais externa do átomo do material, do objeto. Ele transfere só parte da sua energia para esse elétron. Ele não deixa de existir igual ao efeito fotoelétrico, ele transfere parte da sua energia, interage com os elétrons da camada mais externa do átomo, do objeto, ele só arranca esse elétron? Arranca esse elétron. Se arrancou esse elétron, houve o quê? Uma ionização. A ionização também. Só que ele só sofre um desvio de sua trajetória. E esse elétron que é injetado pelo efeito Compton, esse elétron recebe o nome de elétron espalhado. É a radiação secundária. A radiação secundária ela é originária através do efeito Compton. Ah, entendi. Então, o efeito Compton ele origina esse elétron espalhado, essa radiação secundária? Sim. Então, o elétron ele vai vir, ó, vai se chocar com o elétron da camada mais externa, o fóton vai vir, vai se chocar com o elétron da camada mais externa, vai transferir só parte da energia para ele, não vai deixar de existir, ele só vai se desviar de sua trajetória original, né? E ao se desviar de sua trajetória, o elétron do objeto, no átomo do objeto, também vai sair dali. E ocorre ionização, e ele só sofre o desvio de sua trajetória, tá? O fóton se desvia de sua trajetória e o elétron, que é um elétron espalhado, vai em outra trajetória. O efeito Compton, ele não tem nada a ver com o quê? Com o número atômico, tá? O efeito Compton não tem nada a ver com o número atômico, diferente da onde? Do efeito fotoelétrico. O efeito Compton, ele prejudica o meu contraste da minha imagem, tá? Ele prejudica o contraste da minha imagem, diferente do efeito fotoelétrico, que aumenta o contraste da minha imagem, beleza? Através disso aí, ó, vamos lá responder a nossa questãozinha, tá? FGV, Prefeitura Municipal de Cuiabá, em relação à interação da radiação com a matéria. De acordo com a radiobiologia, é correto afirmar que o efeito Compton ocorre quando o fóton de energia interage com o elétron orbital fracamente ligado ao átomo. É um processo de interação no qual fótons são espalhados por elétrons atômicos ligados. É um processo de interação entre um fóton e um elétron fortemente ligado a um átomo. É um processo de interação no qual o fóton é completamente absorvido e o elétron orbital é ejetado com a mesma energia cinética.
É um fenômeno que ocorre quando o fóton incidente possui energia maior que 1022 keV, ou 1,022 MeV, equivalente ao dobro da massa. Qual que vocês colocam aí? Qual que vocês colocam aí? Fala para mim. Muito bom, Jéssica. Perfeito. Fácil demais, né? Simples demais. Tudo na radiologia, assim, quando você estuda. Muito bom, Eliane. Então, o meu método é, eu mostro o que ocorre, entendeu? E depois a gente destrincha aquilo que ocorre. Primeiro, eu gosto de mostrar tudo que ocorre, porque a gente tem uma memória fotográfica muito boa. A nossa memória fotográfica é muito boa, né? E depois a gente destrincha do que faz, aprende rapidinho. Não tem como errar mais isso aí. Vamos lá. Letra B. Muito bom, Johnny. Letra B. É um processo, eu pulei a A, tá? Já pulei a A, já. Vou começar da B. É um processo de interação no qual fótons são espalhados ou elétron que é espalhado? A minha pergunta é, são fótons que são espalhados ou elétrons que são espalhados? São fótons que são espalhados? São fótons que são espalhados ou são elétrons que são espalhados? Por elétrons atômicos ligados, tudo errado. São elétrons no qual elétrons são espalhados. Elétrons que são espalhados, não são fótons que são espalhados, tá? É um processo de interação entre um fóton e um elétron fortemente ligado ao átomo. Sim, tá correto. Mas que efeito, mas que interação é essa aqui? O C é qual a interação? É um processo de interação entre um fóton e um elétron fortemente ligado ao átomo, ou seja, aquele elétron mais próximo do núcleo. Que interação é essa daqui? A letra C é um tipo de interação. Não é um efeito Compton. Qual é o nome do efeito da letra C? Muito bom. Efeito fotoelétrico. A nossa pergunta é para efeito Compton. Letra D. É um processo de interação no qual o fóton é completamente absorvido e o elétron orbital é ejetado com a mesma energia cinética. Qual é esse meio de interação aqui, da letra D? Qual é esse meio de interação aqui da letra D também? Qual é esse meio de interação aqui? O fóton ele transfere toda a energia, muito bom, Jess, transfere toda a energia para o elétron orbital. Qual é o nome disso aqui? Fotoelétrico. A letra E, muito bom, Karen. A letra E é um fenômeno que ocorre quando o fóton incidente possui energia maior que 1,022 MeV ou 1022 keV. O que é isso aqui? Produção de quê? Produção de quê? Muito bom. Produção de pares. Fácil demais, simples demais. Tudo na radiologia é muito simples. Pô. Nossa resposta. Letra A. Gabarito, letra A. Pronto. Simples. Fácil. Gabarito, letra A. Viu como é que é fácil demais? Simples demais? Uma coisa aqui para vocês aqui. Vou mostrar aqui para vocês escreverem aqui. Só para vocês terem uma noção, tá? Olha só. AV é igual a 1000 elétron volt, tá? 1 kV é igual a 1000 elétron volt. 1 MeV, ou posso botar assim também, 1000 AV é igual a 1 MeV, tá bom? 1, vou fazer o contrário agora. 1 MeV é igual a quantos eletronvolts? Casa dos 7, tá? Casinha dos 7, ó. 1 milhão de elétron volt, tá? Guarde isso no coraçãozinho de vocês aí, ó. Dá um print, printou, tirou, guardou no coração de vocês. Isso aqui já caiu em prova já, tá? Guarde isso no coraçãozinho de vocês aí.
Show de bola? Simples, não? Fácil, não? Vou enviar depois. Vou enviar depois, eu envio para vocês. Printou, sair. Posso sair? Vou sair, hein? Vamos lá para o outro. Marca a alternativa que descreve melhor o efeito anode. Efeito anode, vem para cá, ó. Corrente de miliamperagem passando pelo filamento, vai aquecer, efeito Joule, produziu, né? É o efeito Joule. Aqueceu aqui e nesse aquecimento aqui, ele produziu uma nuvem de elétron. Essa nuvem de elétron é chamada de quê? É produzida através do efeito termiônico. Aquecimento, né? Ionização, termiônico, tá? Produziu aqui, quanto maior for o MA, a corrente de miliamperagem, mais elétrons vão ser produzidos. Eles vão se chocar em uma área do anodo, chamada de área focal. Se for um anodo fixo ou estacionário, pista focal. Se for um anodo giratório ou rotatório, chamado de quê? Trilha focal ou o quê? Pista focal. Pista focal ou trilha focal, depende da literatura. Pista focal, Biasoli, trilha focal, João Gilberto Trilli Júnior, tá? Se chocam ali, ó, uma nuvem, essa nuvem de elétrons aqui chamada também de carga espacial, se chocou aqui, chocou, produziu o que aqui? Produziu raio-x. E me falava que a gente não conseguia ver produção de raio-x. Eu consigo fazer vocês verem, tá vendo? Vocês veem a produção de raio-x. Produziu raio-x. Só que acontece o seguinte, tá vendo essa partezinha aqui? Essa parte que ficou em vermelho aqui? Aqui é o anodo. Pro lado do anodo, o lado do anodozinho ali, ó, o lado do anodo, ele tá aqui, ó. Saiu do anodo? Segue o meu mouse aí. Ele saiu do anodo? Sim ou não? Fala para mim, sim ou não. Tem que ajuda de vocês. Saiu do anodo? Ainda não. Saiu do anodo agora? Sim ou não, gente? Só falar, ele já saiu do anodo. O lado do catodo aqui, pro lado do catodo, tem alguma barreira? Não. O lado do catodo ele está livre, ó. Livre pelo lado do catodo. Não tem nada que impede ele, nada que impede ele. Então a energia é completa. Agora aqui para o anodo, ó, ele é absorvido, ó, é absorvido, é absorvido, é absorvido, é absorvido, é absorvido, saiu. Só que quando ele sai pelo lado do anodo, ele já foi absorvido um pouquinho. Então ele perde a energia dele. Ah, entendi. Então, a energia pelo lado do catodo, ela é maior pela energia do que pelo lado do anodo. Esse nome eu sei. Isso aí é efeito talão. Isso aí, efeito talão. Mentira, Alessandro. Eu tinha conhecido como outro nome, como efeito anódio. Alessandro, eu conheci por outro nome também, efeito calcanhar, segundo Francisco Lanari, Durval. Efeito calcanhar. Alessandro, mas é efeito rio? Efeito rio também, segundo Buchong e o Boisson. Então, esse fenômeno pelo qual a intensidade da radiação emitida pela extremidade do catodo, que não tem barreira nenhuma, ela é maior pela extremidade do anodo, devido à própria absorção pelo ângulo do anodo, é chamado de efeito talão, efeito rio, efeito calcanhar, entendeu? Talão, rio, anódio ou efeito calcanhar, tá? Cuidado que eles gostam de colocar efeito catódio, não é efeito catódio não, tá? E eu ainda posso dizer para você o seguinte, algumas coisas ainda colocar para você aqui, ó. Se eu aumentar o meu ângulo aqui, ó, meu ângulo aumentou, vai ser mais ou menos absorvido. Vai ser mais ou menos absorvido aqui. Aumentei meu ângulo para cá, ele foi mais ou menos, vai ser mais absorvido aqui, ó. Aumentei meu ângulo, ó, vai ser mais ou menos absorvido, vai absorver mais. Aumentei o ângulo. Mentira, diminui o ângulo, ele vai absorver mais? Vai. Diminui mais meu ângulo, vai absorver mais? Vai. Porque ó, isso tudo aqui ó, ele vai ser absorvido antes de sair. Então, eu posso dizer o seguinte, quanto menor for o meu ângulo, mais o efeito anódio vai ser proeminente. Para ângulos menores, o efeito anódio é maior. Para menores distância, objeto filme, o efeito anódio vai ser maior. Para maiores receptores de imagem, o meu efeito anódio é maior. Então, se eu tiver uma distância reduzida, eu tiver maior o filme, maior o filme
e eu tiver menor o ângulo, mais evidenciado vai ser esse efeito anódio. E esse efeito anódio, olha só, ele pode ser utilizado, chega até a arrepiar, ó, ele pode ser utilizado, sabe em quê? Pode ser utilizado no AP de coluna dorsal, certo? No AP perfil de úmero ou braço, lembrando que a parte espessa ou a parte mais grossa, sempre voltada para a região do catodo. Um AP ou perfil de antebraço, a parte mais espessa ou grossa, sempre voltada para o lado do catodo, e a mais fina ou delgada para o lado do anodo. No AP perfil de coxa, quadril para o catodo, joelho por anodo. Um AP perfil de perna, aí agora a parte proximal, que é do joelho para o catodo, e a parte distal do tornozelo para o anodo. E segundo o Boisson, todo exame de mamografia, todo, quando eu falo todo, é todo exame de mamografia, é utilizado o efeito anódio, aonde a parte do catodo vai ficar voltada onde? Para a parede, né, torácica. A parte do catodo. E a parte do anodo para a região do mamilo da paciente. Como você, olhando o equipamento, lá no equipamento vai estar esse aqui lá, ó, positivo, e vai estar esse aqui lá, ó, negativo. Vai estar lá positivo e vai estar negativo. Entendeu, Raíssa? Sim? Entendeu? Sim ou não? Bota assim para a gente acelerar, que daqui a pouquinho eu vou ter que sair. Daqui a pouquinho eu vou ter que buscar meus filhos, deixei meus filhos estão na festinha lá, e daqui a pouquinho eu vou ter que buscar eles na festinha. Entendeu? Agora, Raíssa, você, eu não tenho lá o anodo e o catodo. Aonde eu sei que é o anodo e onde eu sei que é o catodo? Onde tiver duas entradas de fio, tá? Vai ter um lado que vai ter só uma entrada de um fio, e do outro lado do catodo, do anodo, eu tenho duas entradas de fio. Onde tiver, vocês podem ver amanhã no aparelho de vocês. Onde tiver duas entradas de fios, é o... Não, eu não gosto de... Eu tinha um compromisso hoje, eu marquei esse compromisso hoje, já marquei o compromisso já, eu disse que eu não podia ir. Já tinha um compromisso marcado com vocês, pô. Eu não podia ir. E é festa de criança. Não posso comer, não posso beber. Vou fazer o quê? Como é que eu vou para festinha de criança? Fico na onça com uma festinha de criança. Toda coisinha gostosa não posso comer. Como é que eu vou? Prefiro não ir. Deixa eles lá, eles se divertem e vou buscar eles daqui a pouco. Beleza, gente? Então, entenderam o que é feito anódio? Entenderam o que é feito anódio? Entenderam como ele é utilizado, né? Para que ele é utilizado, em que exames que ele é utilizado. Tivemos vários conhecimentos aí. Através disso, vamos responder a nossa outra questãozinha aqui, ó. Vem para mim aqui, ó. Ainda botei aqui ainda. A intensidade da radiação emitida para a extremidade do catodo é maior do que a emitida para a extremidade do anodo, devido à própria absorção pelo ângulo do anodo. É um processo inerente à produção de raio-x. Pronto para vocês aqui. Vem para cá agora. Responde essa questão aí. Toda a prova caiu e as pessoas erram ainda. 2010, ó. Marca a alternativa que melhor descreve o efeito anódico. O que vocês colocam para mim aí? Me ajuda aí. Me ajuda a ajudar vocês. Vamos lá. Letra A. A intensidade da radiação emitida pelo lado do anodo, emissor de raio-x, é maior do que a do catodo. O efeito anódio é menos pronunciado em filmes maiores, usando pontos focais menores. A intensidade da radiação emitida pelo catodo emissor de raio-x é maior do que a do anodo. Quanto menor o ponto focal, menor o efeito anódio. A intensidade da radiação emitida pelo catodo emissor de raio-x é igual ao anodo. E aí, o que vocês colocam aí? Fácil, não? Simples, não? Tudo na radiologia. É muito simples demais. Vem aqui o coração azul, ó. Coraçãozinho azul. Vocês têm que ter o coração azul. Se tiver o coração azul, tudo fica mais fácil. Se tiver o coração azul, tudo fica mais fácil. Tem que ter o coração azul, né? Nosso gabarito letra Czinha. A intensidade da radiação emitida pelo catodo, emissor de raio-x, é maior do que a do anodo. Pronto. Simples. Fácil. Agora aqui, a intensidade da radiação pelo anodo está errado. O efeito anódio é menos pronunciado em filmes maiores? O que eu falei para vocês? É mais pronunciado em filmes maiores. Quanto menor o ponto focal, quanto menor o ponto focal, maior o efeito anódio. A intensidade da radiação emitida pelo catodo emissor de raio-x é igual? Não, não vai ser igual. Tá? É isso que tu queria, não era, Raíssa?
É isso que você queria, não era? Da aula de direito? Dizer porque o que é num e o que não é no outro? Viu? Viu como é que eu sei? Tá. É porque eu faço assim nas minhas aulas, todas as aulas, né? Entendi. Vamos lá. As radiações externas podem ser controladas operando três parâmetros, tá? Tempo, blindagem e distância. Marque a afirmativa que melhor descreve o terceiro parâmetro. Primeira coisa, ele está falando de proteção radiológica aí, tá? Então, são três parâmetros que a gente tem que... fatores, tá? Nós temos os princípios, não confundir princípio de proteção radiológica, princípio da justificativa, princípio da otimização, princípio do limitação de dose e prevenção de acidente. A RDC 611, que substituiu a RDC 330, que substituiu a portaria, ela fala sobre os quatro princípios, tá? Não confundir princípios com fatores. Princípios é o que está escrito. Fatores é o que nós podemos modificar no dia a dia. Ou seja, menor tempo possível. A gente pode colocar o menor tempo possível, certo? Blindagem. A gente pode, né, utilizar blindagem. Por exemplo, na sala de exames de raio-x fixo, a gente posiciona o paciente e a gente vai atrás de um local chamado biombo, né? Que nós temos uma aberturazinha de vidro pumbrífero, onde ele é baritado, ou é de chumbo, e nós fazemos a exposição dali. Então, nós utilizamos blindagem, tá? Distância, sempre a maior distância possível. Por que isso sempre a maior distância possível? Porque, segundo a lei de Kepler, o que é essa lei de Kepler? O que ela diz para a gente? Deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui. O feixe de radiação, tá? É chamado de lei do inverso do quadrado da distância. Preste atenção, eu tenho uma fonte emissora de raio-x aqui. A fonte de raio-x, o raio-x, ao interagir no plano transverso, ele não é uniforme. O que é isso? Eu tenho aqui, ó, o raio-x, ao interagir, né? Ao interagir num plano transverso, ele não é uniforme, o feixe não é uniforme. Por quê? Porque o raio central, ele vai incidir de forma perpendicular. E os raios divergentes, ele vai começar a sofrer uma divergência, porque ele sai de forma cônica e divergência. É por isso, essa distância que eu tenho, a distância que eu tenho, né? Que eu tenho daqui até aqui, não é a mesma distância que eu vou ter daqui até aqui. É a mesma distância? Isso aqui é a mesma distância? Não é a mesma distância, sim ou não? Não é a mesma distância. Se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver que não é a mesma distância. Tá vendo aqui? Não é a mesma distância. Por que não é a mesma distância? Porque o que acontece? O feixe de raio-x, ele sai de forma cônica e divergente. Ele vai divergindo. Eu posso falar uma palavra aqui que é muito feia, né? Ele vai abrindo, né? Mas é muito feio falar assim, ele vai abrindo para a extremidade, ele vai divergindo, entendeu? E somente quando eu falo somente o raio central, ele se de forma perpendicular na estrutura. Então, essa distância que eu tenho da fonte emissora daqui até do ponto focal até aqui, não é mesmo que eu tenho do ponto focal até a parte mais extrema. Por quê? Porque a intensidade da radiação parece um guarda-chuva. A intensidade da radiação, ela decresce ao quadrado da distância. Quanto maior for a minha distância da fonte emissora de raio-x, menor será essa intensidade. Quem disse isso foi o Kepler, tá? Lei de Kepler. Ela que fala isso, que a intensidade da radiação decresce proporcional ao quadrado da distância da fonte emissora. Ele é que fala, eu só transmito para vocês. Através disso, olha que maravilha. Responde a questãozinha agora aí. Antes de responder essa questãozinha, eu vou falar um cenário que aconteceu comigo, né? Estava fazendo o exame, aí o cabo disparador, a gente faz o exame no leito com um aparelho móvel, né, transportável, né? E a gente tem que ter, segundo a RDC, qual é o mínimo que tem que ter do cabo disparador? 2 metros. O mínimo de distância são 2 metros. E de um leito para o outro? Qual é a distância que tem que ter de um leito para o outro? Caiu na prova perguntando qual é a distância entre um leito e o outro quando você vai fazer exame lá no leito. Qual é a distância de um leito para o outro? Meio. Ah, porque eu já falei para vocês caíram já, né? No cano pegadinha, né? Meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5. Qual é a distância entre um leito e o outro? Para quem não sabe, a distância é 2 metros também, tá? Entre um leito e outro, a distância mínima é 2 metros. E esse cabo disparador que nós temos lá no hospital, um dos hospitais que eu trabalho, no Hospital Federal, universitário, aí tem uns 4 metros de distância. Aí
Eu fui até o final com ele, aí eu estava com uma colega, tinha acabado de assumir ela, fui passando o serviço para ela. Aí ela, tu vai aonde? Eu falei assim, tu vai aonde? Ah, eu vou sair daqui. Eu falei, não, precisa, não sai daqui não, pô. Lady Kepler, já toma 4 metros já. Aí ela falou para mim assim, eu não estudei SUS. Eu falei, então você pode sair, tá bom? Você pode ir então. Se tu não estudou SUS, tu pode ir, tá? Tá bem? Sem problema nenhum, deixa que eu faço o exame. Vocês vão entender. Depois que vocês entenderem, vocês, entendeu? Eu botei 4 metros. Eu falo que quanto maior a distância, menor é a intensidade de radiação. Isso está ligado ao quê? A física das radiações. O que isso tem a ver com o SUS? Fala para mim. Aí eu falei assim, não, você pode ir. Pode deixar que eu faço. Nesse caso, pode ir mesmo, tá? E se quiser que eu faça os leitos, eu faço os leitos também, sem problema nenhum. Nada a ver, né? Mas acontece, tá bom? Então, ele quer saber o seguinte, marca a alternativa que descreve melhor o terceiro parâmetro, ou seja, o terceiro parâmetro é a distância. Então, o que nós marcamos aí? O que vocês marcaram aí? Fala para mim. Robert marcou tal letra, mas quem marcou tal letra aí? Lê de novo. Agora que eu falei para vocês, façam de novo essa questão aí. Ele está perguntando sobre a distância, lei de Kepler. O que diz a lei de Kepler? Fala para mim aí, vamos lá. Me ajuda aí, ajuda a ajudar vocês, vamos lá. Boa, Daniele, boa. Daniele Dalmas. É Dalmas mesmo. Eliane, bom. Jéssica, lê de novo a questão. O que são grandezas proporcionais e grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais em matemática? Grandezas diretamente proporcionais, quando eu aumento alguma coisa, melhorou. Quando eu aumento alguma coisa, a outra coisa tem que ser aumentada na mesma proporção. Grandezas diretamente proporcionais. Se isso aqui aumentou, isso aqui tem que aumentar na mesma proporção. Se isso aqui diminuiu, diminui na mesma proporção. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, se isso aqui aumenta, isso aqui diminui, tá? Então, grandezas inversamente proporcionais é isso. Então, quando ele fala que a distância ela é inversamente proporcional, ou seja, quando eu aumento a minha distância, se é inversamente proporcional, a minha intensidade diminui. Inversamente proporcional, é o inverso. Beleza? Nosso gabarito, então, letra B. Gente, tá gostando? Tá legal? Tá tranquilo? Viu como é que é tudo fácil? Sim ou não? Tá fácil demais, né? Dá para gabaritar a prova, sim. Específica, né? Eu a garanto. Específica. Ih, pegou agora. Que é isso aí? Eu não sei o que é isso. Assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna do trecho a seguir. Partículas, pontinho, 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 são essencialmente átomos de hélio compostos de 2 cargas. Achei. Não, a questão a anterior não é confusa, não. É só ver que é inversamente proporcional. Tá? Ele troca a distância. Olha só, essa questão aqui, ó, ele fala o seguinte: marca a alternativa que melhor descreve o terceiro parâmetro. A distância R é uma distância qualquer em R, uma distância qualquer R, essa distância ela é inversamente proporcional ao quadrado. A distância é inversamente proporcional, segundo a lei de Kepler. A intensidade ela vai decrescendo conforme você vai aumentando a distância. Por isso que os parâmetros, os fatores técnicos, tempo, distância e habilidade, são fundamentais, onde eu tenho que trabalhar com o menor tempo possível, sempre que possível, utilizar a blindagem entre você e a fonte emissora e sempre trabalhar na maior distância possível, tá? Olha que maravilha. A pontinho e pontinho são partículas essencialmente átomos de hélio compostos de 2 cargas positivas em número e massa. De 4, 2 prótons e 2... O que trem é esse, Alessandro? Vou explicar para vocês agora que trem é esse aqui, ó. Quando eles descobriram a radioatividade, tá? Descobriram a radioatividade. Tá fazendo radioterapia, né? Tá fazendo radioterapia, fica mais fácil, mas eu vou ensinar vocês. Olha só. Vou ensinar de uma forma que você não aprendeu. Diferente. Posso fazer isso? Tá estudando radioterapia, tá sacando tudo de radioatividade. Só que eu vou explicar de uma forma diferente para você. Olha que maravilha. Uma outra forma de explicar para vocês. Isso aqui, olha que maravilha.
Existe elemento na natureza, né, que emite radiação do seu núcleo, tá? Espontaneamente. Elementos naturais que emitem excesso de energia do núcleo para o meio para encontrar estabilidade. Existem também os elementos artificiais produzidos pelos seres humanos, que vai produzir um elemento em que o seu núcleo vai estar com excesso ou de prótons ou de nêutrons e vai ter que emitir essa energia para o meio. Só que lá atrás, Rutherford, ele fez um teste. O que ele fez? Ele percebeu que ele fez um teste. Ele colocou, né? Ele colocou um elemento, um recipiente, né? No recipiente de vácuo, ele colocou uma amostra radioativa. No recipiente de vácuo, um recipiente a vácuo, ele colocou uma amostra radioativa dentro de um material invólucro de chumbo. Só que nisso ele colocou também duas placas carregadas eletricamente, uma negativamente e outra positivamente. E em cima ele colocou, lá em cima, uma tela fluorescente. Em cima ele colocou uma tela fluorescente. O que ele percebeu? Que nessa fonte radioativa emitia radiações. Ele percebeu o seguinte, que quando ele emitia radiações, uma sofria desvio para o lado onde era carregada positivamente. A outra sofria desvios, né, onde ela era carregada negativamente. E uma não sofria desvios. Opa, calma aí. Então, existia 3 tipos de radiações. Uma que sofria desvio, onde estava carregada com placa positiva, e outra que sofria desvios, onde estava carregada por placa negativa. A que estava carregada que sofreu desvios para o lado onde tinha a placa negativa, ele percebeu o seguinte, pô, se ela sofre desvios para o lado da placa negativa, tem uma força de atração. Essa radiação, ela possui carga elétrica. E a carga elétrica que ela possui é positiva, porque ela foi atraída para a placa negativa. O outro tipo de radiação sofria um desvio, onde tinha uma placa carregada positivamente. Aí ele percebeu, pô, se ela sofre um desvio pela placa carregada positivamente, ela só pode, ela tem o quê? A primeira coisa que ela tem, carga elétrica. Se ela tem carga elétrica e ela é atraída para o lado positivo, força de atração positivo, ela tem carga negativa. Ele percebeu que uma não sofria desvio, se propagava em linha reta. O que ele tirou dessa conclusão? Primeira coisa, essas radiações são radiações ionizantes, arrancam o elétron da onde elas incidirem. Só que ele percebeu o seguinte, que existia 2 tipos de radiações ali, que ela tinha carga elétrica e massa. Para essas radiações, né, que tinha carga elétrica e massa, ele deu o nome de, ele chamou de radiações particuladas ou corpusculares. E a característica dessas radiações, corpusculares ou particuladas, possuírem massa e possuírem carga elétrica. Em outro tipo de radiação, não sofria desvios em campos elétricos nem em campos magnéticos, se propagava em linha reta, igual uma radiação eletromagnética, se propagava num vácuo sem um meio para se propagar. E para essas radiações, esse tipo de radiação que sofreu desvio para o lado da carga negativa, ela tinha carga positiva, ele deu o nome de radiação alfa. Para aquela que sofreu desvio para o lado da carga positiva, ela tem carga negativa, radiação beta. E aquela que se propagava em linha reta, deu o nome de radiação gama. Então, esses 3 tipos de radiações, alfa, beta e gama, são radiações emitidas pelo núcleo atômico, tá? De um material radioativo, seja ele natural, seja ele artificial. Beleza? E a radiação gama, ela não possui carga elétrica e ela não possui massa. Ela se propaga em linha reta. Ah, Alessandro, a radiação gama, então, é igual ao raio-x. Sim. A radiação gama é igual ao raio-x. Sim. Se propaga em linha reta. Ela é uma radiação eletromagnética, se propaga na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por hora, por segundo. Mas, Alessandro, então, eu te pergunto, o raio-x e o raio-gama, qual é a diferença do raio-x e do raio-gama, então, Alessandro? Fala para mim, qual a diferença do raio-x e da radiação gama? Você aí, fala para mim, qual a diferença do raio-x e da radiação gama? Fala para mim você, qual a diferença do raio-x e do raio-gama? Você aí, quero que você responda para mim, qual a diferença do raio-x e do raio-gama? Ambas são radiações eletromagnéticas.
se propaga a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Está na origem. A radiação gama é a origem nuclear, tá? O raio-x é a origem eletrônica nas camadas eletrônicas, tá? Eles estudaram a radiação alfa e eles viram o seguinte pela radiação alfa. Quando eu tenho uma emissão por radiação alfa, ou um decaimento, uma transmutação por radiação alfa, esse núcleo atômico ele tem que ser um núcleo muito, com muita energia. E ele, ao decair pela radiação alfa, ele emite uma radiação alfa. E nessa emissão, ele perde em 4 de massa e perde em 2 de número atômico. Ou seja, ele tem uma perda de... Vou dar um exemplo para vocês aqui. Meu quadrozinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Apaguei. Vou apagar isso, limpar isso. Borracha. Vou escrever aqui. A radiação alfa é igual chamada, né, de radiação corpuscular. Radiação alfa. Corpuscular. Ou seja, possui massa e carga elétrica. Ao decair por radiação alfa, o elemento ele vai perder 4 em massa e 2 em número atômico. Sempre. Dá um exemplo para vocês. O urânio. O urânio 238. Ele decai por radiação alfa, correto? Ele vai perder quanto de massa? Menos 4 de massa e número atômico. Eita, meu conto não está funcionando também não. Esse meu teclado deu ruim, meu conto não está funcionando. Eita, não está funcionando meu conto não. E menos 2 em número atômico. Qual vai ser, como vai ficar isso aqui agora? Ele vai perder 4 de massa e 2 de número atômico. E aí, como é que vai ficar isso aqui agora? É porque não dá para colocar aqui. Ele tem 238 de massa. Vou botar aqui barra aqui, ó. Vou botar uma barrinha aqui com 92 de número atômico, tá? Porque não tem como eu colocar... Eu teria que colocar 238 aqui e 92 aqui. Como é que vai ficar agora esse elemento aqui agora? Depois que ele decai por radiação alfa, como é que ele decai? Como é que fica esse elemento aqui agora? Ele vai cair por radiação alfa. Como é que vai ficar esse elemento? Fala para mim.
Fala para mim. Isso aí. Mas beleza. Isso aí. O que vocês estão falando? Acho que vocês estão falando aqui no bate-papo aqui. Deixa eu ver aqui. No bate-papo aqui que vocês estão falando aqui. Vamos lá. 234 e 90. Beleza, tranquilo. 234 e 90, tudo bem. Então, eu vou ter... Só que acontece o seguinte. Não houve alteração do número atômico? Não houve alteração do número atômico? Sim ou não? O urânio 238, ele tem um número atômico 92. Quando há alteração no número atômico, o que vai acontecer? Ele perdeu 4 de massa, então eu vou ter um elemento agora que ele vai ter 2, 3, 4 de massa, certo? E 90 de número atômico. A minha pergunta é, alterou o número atômico? Não alterou o número atômico? Como é que vocês estão respondendo para mim aqui? Deixa eu pegar aqui, botar para cá, aqui no centro. Alterou o número atômico, não alterou o número atômico? Se alterou o número atômico, ele já não é mais ele não vai ser mais o urânio 238, não. Ele se torna em outro elemento químico. Por quê? A alteração do número atômico. Ele vai ser o tório. O decaimento tório 234, tá? Por que isso? Preste atenção, gente. O número atômico é o número de identidade do elemento químico. Se a alteração do número atômico não é mais aquele elemento químico. O número atômico é o nosso, por exemplo, nosso CPF. Você tem 2 CPF? Se tiver, fala para mim. A gente não tem. Nós só temos um CPF. É igual ao número atômico. O número atômico é o número de identidade do elemento químico. Você fala para vocês assim, o elemento químico com o número atômico 74. Vocês vão falar o quê? Tungstênio. O elemento químico com o número atômico 56. Vocês vão falar o quê? O bário. O elemento químico com o número atômico 53. Vocês vão falar o quê? O iodo. O elemento químico com o número atômico 42. O molibdênio. O chumbo. 82. É isso que vocês vão falar para mim. Por quê? O número atômico é o número de identidade do elemento químico. Se eu tive alteração no número atômico, eu alterei meu elemento químico. Então, na emissão de radiação alfa, há alteração no número atômico do elemento. A partícula alfa. Então, eu tenho um novo elemento químico, com número atômico de massa 234 e 90 de número de massa 234 e 90 de número atômico. E ele emite uma radiação alfa. Essa radiação alfa emitida, ela vai ter 4 de massa. A radiação alfa, ela vai ter 4 de massa, tá? A radiação alfa emitida, a radiação alfa, ela vai ter 4 de massa e 2 de número atômico. O número atômico eu represento por Z, tá? O número de massa eu represento por A, tá? Posso colocar isso aqui também, ó. 4A e 2Z. Ou seja, a radiação alfa ela vai ter um modelo atômico de 4 de massa e 2 de número atômico, tá? E esse modelo atômico é um modelo igual ao gás hélio, tá? Ela tem características do gás hélio, 4 de massa e 2 de número atômico. Essa radiação alfa, que ela é uma radiação mais ionizante e menos penetrante, tá bom? Ela ioniza mais, porque ela tem carga positiva, então ela ioniza muito. E ela é menos penetrante, tá bom? Ela tem características de um gás o quê? Do gás hélio. Ela tem características do gás hélio. Ah, entendi, ela tem característica do gás hélio, tá? Olha aqui, ó, para vocês aí, ó. Radiação alfa para vocês aí. Deixa eu botar aqui, ó, para vocês entenderem isso aí. Radiação alfa. Quando sofre um decaimento por radiação alfa, o seu número atômico diminui em 2 unidades e seu número de massa em 4, tá? Então, tem um número atômico aqui, ó. Perco 2 positivos, né? Ponto. Beleza. Perdi aqui, ó. Ó, a radiação alfa está aqui. Eu tenho um novo elemento bonitinho, né? A animação fica legalzinha, né? Número atômico, muita energia, ó. 4 de massa. Quem é a massa? Massa é a soma de número de nêutrons mais número de prótons. Então, ele emitiu uma radiação alfa, que eu tenho 4 de massa, e tenho 2 de que? Número atômico. O número atômico é o número de prótons. E um novo elemento químico surgiu, tá? Essa aqui é a configuração
Por que Y? Eu tenho um novo elemento químico, GA-4 e Z-2. Beleza, gente? Mas a radiação alfa, então a radiação alfa, ela é um novo, vai ter um formato tipo um gás hélio, tá? Beleza? Show de bola? O exemplo que eu dei, urânio 238, certo? E nós já fizemos já. Então, responde essa questão agora vocês vão responder essa daí, ó. Partículas, pontinho, pontinho, são características essencialmente de átomos de hélio, compostos de duas cargas positivas e o número de massa é de 4, 2 prótons e 2 nêutrons. Simples demais, fácil demais, gente. Agora vocês podem responder tranquilo. Agora você acertou, né? Muito bom. Vamos ver quem acertou e quem errou aí. Ah, beleza. Ah, que fácil demais, tá vendo? Tudo fácil demais, simples demais. Beleza, gente? Viu quando se estuda fica tudo mais fácil? Tem que ter o coração azul, hein? Um dia eu estava com um aluno, botou lá me marcou e botou assim, todo o material dele estudando, aí ele falou assim, eu estou icradiando. Nossa, achei legal, achei interessante. Vamos icradiar também? Vamos icradiar, vamos estudar. Nós estamos icradiando hoje. Aí ele falou assim, estou icradiando, achei aquilo legal, show de bola. Então, nosso gabarito, letra C de casa. Muito fácil, né? Muito simples. Tudo na radiologia é simples. Letra C, número 6, assim. Número 6, ó. Em relação à proteção radiológica, analisa as afirmativas a seguir. Realizar a filtração correta. 2. Não permitir que grávidas realizem exames com exposição a raio-x em hipótese nenhuma. 3. Utilizar sempre combinações ótimas de fio mecânico de alta velocidade, inclusive nas imagens digitais. Analise as afirmativas a seguir. Tá? Qual é a finalidade da filtração? O que é a filtração? O feixe raio-x é um feixe polienergético, onde eu tenho energias que vão de zero, próximo de zero, e máximo, né, do que eu colocar de quilovoltagem. Então, eu vou ter fótons de raio-x muito energético e fótons de raio-x menos energético. A filtração, ela tem a finalidade de pegar esses fótons de menos energia, né, deixar os fótons com maiores energia atravessarem. Com isso, eu tenho um aumento na minha energia média do meu feixe de raio-x. Eu tenho um endurecimento no meu feixe de raio-x. Eu tenho maior energia média do feixe de raio-x. Tornam-se mais duros. Lembra uma das propriedades do raio-x? O raio-x torna-se mais duro após atravessar materiais absorvedores. Essa propriedade do raio-x, ela é aplicada na filtração. Torna ele mais duro, torna ele mais penetrantes após passar por filtração. Então, eu tenho que utilizar a filtração correta. Em proteção radiológica, quando eu utilizo a filtração, eu vou ter menos feixes de raio-x com menos energia, que em vez de atravessar o paciente, só aumentar a dose de radiação. A número 1 está certa? Sim ou não? A letra A está certa? Sim ou não? A primeira afirmativa está certa? Essa primeira afirmativa aqui está certa? Sim ou não? A primeira afirmativa está certa? Sim ou não? E não, calma aí. Deixa eu... Não, vocês vão ver aqui a parada aqui, eu não quero você ver o negócio aqui, não. Eu dei um molezinho aqui. Eu tinha que botar uma parada aqui, ó. Calma aí, vem pra cá. Vamos compartilhar agora. Compartilhar com vocês agora. Eu tenho que escrever. A primeira tá certa, sim ou não? A primeira tá certa. E o que a gente faz agora? Se a primeira tá certa, olha só, se a primeira tá certa, a gente pode eliminar alguma questão aqui? A gente pode eliminar? Sim ou não? A gente pode eliminar. Podemos eliminar? Ih, apareceu aqui. Não era para aparecer. Bom, a gente pode eliminar a B, podemos eliminar a C. Agora aqui, ó, nunca, não permitir que as grávidas realizem exame com exposição, em hipótese alguma? Não em hipótese alguma, tá? Existe o quê? O princípio da justificativa, que ele diz o seguinte: para que eu exponha o paciente à radiação ionizante, eu tenho que justificar aquilo ali. Então, quando eu justifico, eu mostro o seguinte: vai causar um detrimento no paciente? Vai, mas o benefício que o paciente vai ter
vai ser maior que o detrimento que vai causar nele. Isso é o princípio da justificativa. E esse princípio nos permite, sim, realizar exames em grávidas. Pandemia aí. Muitas grávidas fizeram o exame. Porque o benefício que ia causar para ela e para o feto, o embrião, é muito maior do que o detrimento dela ser exposta à radiação ionizante. Então, não é hipótese alguma. Se o benefício for maior que o detrimento, você pode. A 2 está errada. Se a 2 está errada, nós podemos eliminar qual questão? A D e a E. Só sobra para a gente a letra A. Perfeito, é a nossa resposta. Mas vamos ver por que a C está errada? Olha aqui. Utilizar sempre combinação ótima de filme e ecrã com alta velocidade. Até aqui, está correto ou está errado até aqui? Até aqui, está correto ou está errado? Até aqui, está correto ou está errado? Essa é a pergunta. Até aqui, ó, eu tenho que usar, sim, ecrãs de alta velocidade. Mesmo que eu perca um pouquinho, se eu ganho em velocidade de ecrã, eu perco em qualidade, mas essa qualidade não vai tirar o diagnóstico da imagem. Mas em imagem digital, eu utilizo filme, eu utilizo o ecrã de fósforo, não utilizo filme. Isso que está tornando a questão errada, tá? Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Eu sempre tenho que utilizar filmes, sim, combinação filme-ecrã de alta velocidade. Mas na digital, né, o digital indireto, que é a radiografia computadorizada, eu utilizo um ecrã de fósforo, onde eu tenho uma imagem, onde eu vou fazer uma exposição no paciente, onde eu vou ter uma imagem, também chamada de imagem latente, na radiografia digital indireta, o CR, a radiografia computadorizada, a imagem, após ser exposta ao paciente, é chamada de imagem latente, igual a imagem do filme analógico, tá? No digital direto, eu vou ter uma placa onde eu vou fazer a exposição e vai aparecer direto na minha tela. Entendeu? Eu não utilizo filme ecrã. Perfeito? Simples assim. A 8. De acordo com... Ah, isso aqui você responde, gente. Isso aqui a gente já vimos lá em cima, já vimos isso aqui lá em cima. Já vimos isso aqui lá em cima já. De acordo com equipamentos... Ó, Cuiabá 2014, de acordo com equipamentos radiológicos, assinale a opção que descreve a função do filamento. Essa aí nós já vimos já, lá em cima já. Já vimos lá em cima. Letra A. Filamento é um componente, né, fundamental para o dispositivo de geração de raio-x, porque nele são produzidos elétrons que serão acelerados em direção ao nodo. Letra B. É o eletrodo positivo do sistema de alta tensão que produz a radiação. C. É o alvo ou ponto onde os elétrons se chocam. Letra D. É o feixe de elétrons que irá colidir sempre com a mesma área, sobreaquecendo a pista nódica, ocasionando bolhas e fissuras. Letra E. Tem como função conter o óleo refrigerante onde está imersa. O que vocês colocam aí? Daniele, ok. Karen, ok. Robert, ok. Tiara. É tiara mesmo? É tiara mesmo? É isso mesmo, é tiara, né? Isso. Muito bom, né? Letra A, né, gente? É o componente fundamental para o dispositivo de geração de raio-x, porque nele são produzidos os elétrons sendo acelerados. É o eletrodo positivo? Não. O positivo é o anodo, né, gente? É o alvo ou ponto onde os elétrons se chocam? Não. O alvo onde os elétrons se chocam está onde? Lá no anodo, né? É o feixe de elétrons que irá colidir sempre na mesma área, sobreaquecendo a pista nódica. Olha só, ele está falando de... Olha só, preste atenção. Ele está falando de pista nódica aqui, tá? Pista nódica, né? Trilha, pista focal, trilha focal, pista nódica. Eu vou sempre me dar uma área de impacto dos elétrons, sempre ele me dá uma área nova de impacto dos elétrons, o anodo rotatório, tá? Então, eu não vou sobreaquecer. Por isso que foi criado o anodo giratório, o rotatório, para sempre me dar uma área nova, os elétrons se chocar lá. No anodo fixo, na pista focal, no anodo fixo, né, ou anodo estacionário, eu sempre vou incidir no mesmo local. Aí eu tenho um sobreaquecimento. Aí eu vou ter um sobreaquecimento, certo? Aí eu tenho um sobreaquecimento. É porque ele veio para cá na minha segunda tela. A segunda tela que fica o... Que fica o... Que fica o...
Tem que vir para cá, ó. Aqui não vai não sobrepor, não. Nesse aqui, não. Porque a segunda tela, eu tenho que ter uma segunda tela. Quando eu faço gravação, eu tenho que ter uma segunda tela aqui. Mas, vem para cá, combina comigo aqui. Aí sim. Aí aqui agora eu posso vir para cá. Porque senão eu não consigo trabalhar com a minha tela aqui, com vocês aqui. Porque são camadas sobre camadas. Eu tenho que ter uma outra tela aqui. Beleza? Mas isso não muda nada também, não. Segue o jogo. Então, vamos lá. Tem como função conter o óleo. O óleo refrigerante onde está imersa a ampola. Olha só, onde está imersa a ampola, tá? É o cabeçote, tá? O cabeçote tem a função, né, de conter o óleo imerso ali. Não só isso. Quais são as outras funções que tem o cabeçote? Quais são as outras funções que tem o cabeçote? Proteção mecânica, proteção elétrica, certo? Ou proteção mecânica, proteção elétrica, ajudar a dissipar o calor, né? E ajudar a absorver a radiação extrafocal, beleza? Então tá aí, ó, 4 funções além de reter o óleo no cabeçote: proteção mecânica, elétrica, dissipação de calor e absorção da radiação extrafocal, tá? Além de conter também o óleo refrigerante, tá bom? Vamos lá para encerrar com chave de ouro. Vamos lá. Essa daí. Essa questãozinha aí. Em relação às chamadas radiações ionizantes, assinale a alternativa de V para verdadeiro e F para falso. Embora as radiações ionizantes sejam, por definição, aquelas que possuem energia suficiente para ionizarem átomos, arrancar o elétron, né? Ou moléculas inicialmente, principalmente moléculas de água, tá? Eu tenho uma questão lá no Instagram, onde todo mundo errou, tá? A resposta era água. Eles não colocaram, vocês não colocaram água, vocês colocaram DNA. Na resposta ela tá errado, tá? A resposta lá tá errada, não é DNA, não. É água. Vocês, todo mundo erraram, né? Todo mundo errou. Deixa eu ver se eu acho a questão aqui. A questão era assim: assinar a alternativa que denomina corretamente a molécula mais alterada quando o corpo humano é exposto à radiação. Aí botaram DNA, RNA, água, dióxido de carbono e glicose. Olha só, aí essa questão já fala já, ó, embora radiações ionizantes sejam, por definição, aquelas que possuem energia suficiente para ionizar átomos ou moléculas de água. Então, nosso corpo é composto por maior quantidade de água. Então, o raio-x, ele vai comumente alterar, vai expor mais o quê? A água, tá? Todo mundo botou DNA, mas é água. Eu vou até fazer depois uma aula, eu vou gravar com todas essas questões e vou jogar no Instagram. É água, tá? E quando o raio-x incide com a água, ele quebra a água. Quando ele quebra a água, ele faz um negócio chamado de radiólise. O que é a radiólise? É a quebra da molécula de água pela radiação, beleza? Show de bola? Ele fala de inicialmente seus estados fundamentais. Elas não são capazes de danificar uma célula e muito menos de afetar moléculas de DNA. Tá certo ou tá errado isso aí? Tá certo ou tá errado isso? Galaxy A51, não sei quem é. Tá certo ou tá errado isso? Vamos fazer devagarzinho. Tá certo ou tá errado? Tá falso, não tá falso? Se tá falso, olha só, se tá falso, podemos eliminar quais questões? Vamos aprender a fazer prova. Se tá falso, vamos eliminar quais questões? Vamos eliminar a questão A, B e C.
Perfeito, ficamos só com o D e E. Aí eu não sei, joga uma moedinha pro alto, cara, eu boto o D e coroa eu boto E. Mentira, brincadeirinha, brincadeira. No espectro eletromagnético, né, o infravermelho é considerado uma radiação ionizante, enquanto a radiação ultravioleta é considerada uma radiação não ionizante. Verdadeiro ou falso isso? Verdadeiro ou falso isso? Porque o espectro eletromagnético, né, ele que é um espectro onde eu tenho várias radiações, né, medidas por comprimento de onda, vai do maior comprimento de onda para o menor comprimento de onda, né, aonde eu tenho lá radiações não ionizantes e radiações ionizantes. Radiações ionizantes no espectro eletromagnético, radiação ultravioleta, raio-x e raios gamas, tá? Da luz visível para trás, tudo é radiação não ionizante, ou seja, não arranca o elétron do átomo, tá? Então, o 2 é falso também. Podemos eliminar alguma questão até aí? Podemos eliminar alguma questão até aí? Não, 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 não. Vamos para a última. Às vezes, nós conseguimos até com a primeira, tá? Mas agora não conseguimos. Aí, como eu já falei para vocês, o que está escrito embaixo ficou mais fácil, né? Podem ser exemplos de radiações ionizantes, partículas alfa, raio-x e raios gamas. As afirmativas são respectivamente corretas. Quais são elas? Letra o quê? Letra D de dado. Todos acertaram aí. Viu como é que a banca é muito fácil? Simples assim? Fácil assim? Tudo é muito fácil. Gente, tá aí. Depois eu vou pegar para vocês. Não vou falar que é hoje que eu vou fazer, não. Durante a semana. Amanhã também não. Amanhã é o dia que eu fico todo pegado, porque amanhã eu estou 24 horas e eu estou pegadão amanhã. Mas essa semana eu vou pegar essas questões e vou enviar para vocês, tá? Gostaram? Legal? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Quem viu pela primeira vez aí? Quem me assistiu pela primeira vez aí? Bota a mão aí. Quem não me conhecia? Quem não me conhecia? Eu não, você não me conhece há 5 anos. Quem não me conhecia aí? Levanta a mão aí. Quem não me conhecia? Ué? Ah, gostou? Achou legal? Fácil, né? Simples, né? Simples demais, fácil demais. Você me conhece já. Ah, que bom, hein? Depois eu vou jogar essa aula aqui lá no YouTube, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou jogar essa lá no YouTube lá. Aí vai lá, ó, compartilha com o coleguinha de vocês. Esqueci de botar o YouTube no início aí. Tem mais aula lá no YouTube lá. Vai lá no YouTube que vocês vão ver lá a aula de radioatividade, uma aula completa de radioatividade, tá bom? Vamos marcar aqui um próximo encontro. Eu vou trazer mais questões para vocês da FGV. Traz mais gente daí, ó. Coloca mais gente no grupo lá. Se vocês trouxerem mais gente daí, eu dou mais aula para vocês aí. Traz aí mais gente aí, coloca mais gente aí. Cada pessoa que vocês trouxerem para cá, bota lá no grupo lá, adiciona no grupo, que eu vou trazer mais questões para a gente aí. Bota mais gente. As respostas, tem que colocar a resposta no Instagram. Eu vou colocar a resposta no Instagram depois daquelas questões lá. Eu vou fazer uma aula só daquelas questões que estão lá no Instagram lá. É que eu estou montando um negócio direitinho, que eu quero botar um negócio bonitinho lá, tá bom? Se eu ver lá 50 pessoas lá de Minas, lá no grupo lá, domingo que vem eu dou uma aula. Mas tem que ser DDD de Minas, né? Do Rio não. Se eu ver 50 pessoas lá domingo que vem, eu dou uma aula para vocês. Se no domingo tiver mais 50, eu dou uma outra aula para vocês. Então, combinado assim. É assim que a gente aprende. Eu aprendi desde o quartel, fui militar durante. Não parece não que estou barbudo hoje, mas eu fui militar e saí dessa vida militar, graças a Deus. Não sou mais de marinha mais, graças a Deus. Muito tempo de quartel, eu aprendi uma coisa. Para a gente receber algo, sempre quando a gente recebe algo, vai receber alguma coisa, a gente, quando recebe uma coisa muito fácil, a gente não dá valor àquilo que a gente tem. Então, eu estou pedindo a vocês uma coisa muito fácil. Vocês trazem gente para poder assistir a aula, eu dou aula para vocês. Porque aí vocês vão trazer pessoas. O curso aqui do Rio vai ficar mais conhecido aí para vocês. Vocês vão ter uma outra porta de opção de meios de estudo, entendeu? Com pessoas diferentes. E isso é importante para a gente.
daqui do Rio, vai ser bom para vocês esse intercâmbio. Então, coloca lá no grupo lá, vou botar esse material, chama seus amigos. Vocês têm muita gente, vocês têm muitos grupos de Instagram, tem grupos de... Bota lá, ó, pessoas lá para poder seguir a gente lá. E eu vou botar. E se eu tiver mais pessoas ainda, até no final, eu vou trazer aqui para vocês aqui aula de anatomia, com o professor de anatomia. Vou trazer aula de SUS para vocês também aqui também. Então, se vocês tiverem, começarem a colocar a gente coloca uma meta. Eu chamo os outros professores, né? Daqui a gente tem um grupo de professores, eu não dou aula de tudo, a gente tem um grupo de professores multiprofissionais, entendeu? Um professor de SUS, um professor de matemática, um professor de português, um professor de anatomia, entendeu? Que nós juntos, outros professores de específica também, formamos um grupo de professores, né? E aqui você tem aula de tudo, e de matemática também. Você tem aula de matemática, você tem aula de SUS, você tem aula de português, aula de anatomia, tá? Tem aula de específica, você tem aula de tudo. Tudo. Vou trazer o Marcão, mas para isso eu tenho que trazer o pessoal de fora. Traz o pessoal de fora para cá. Se vocês trouxerem o pessoal de fora para cá, lá para o Instagram, ou aqui no grupo, quero aqui no grupo aqui, para poder na próxima aula, a gente não ter... Tivemos hoje 24 pessoas durante a aula. Na outra eu quero ter o dobro, eu quero ter 50. Se eu tiver 100, beleza, 150, mais pessoas aqui assistindo a aula. A gente faz isso, eu vou trazer os outros professores para cá também. E vocês vão aprender também. E até a prova, vocês vão ter um bom conhecimento. Tá bom? Vou deixar isso com vocês aí. Vou pegar esse material e enviar para vocês depois. Tá bom? Boa noite a todo mundo aí. Bom início de semana aí. Um beijo e um forte abraço, aquele que eu sempre deixo para vocês aí. Estudar sempre. O estudo modifica, o estudo transforma. Ele vai transformar vocês também, como transformou a mim e transformou a muitos aí. Uma boa noite a todos aí. Fui. Valeu, Wallace. Rumo a Minas. Vamos lá para esse concurso de Minas lá, hein? Vamos invadir Minas lá, hein? Um abraço a todo mundo aí. Valeu, Wallace. Tamo junto. Forte abraço. Fui.